A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. E são todas coisas que nós queremos em nossa vida. Mas essas realidades só acontecem na medida que nós nos tornamos cheios do Espírito. Os frutos do Espírito são para aqueles que estão cheios do Espírito. Os frutos do Espírito não acontecem em nossa vida porque nós desejamos, porque nós queremos, mas porque nós tomamos atitudes essas que nos levam a ser cheio do Espírito. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, Paulo vai tratar do que nós podemos fazer para que o Espírito Santo nos encha. E o Espírito Santo nos enche dessas coisas, dos seus frutos. A realidade do Espírito em nossas vidas, a consequência de sermos cheios do Espírito, são os frutos do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito, mais bondade, mais longanimidade, mais fidelidade, mais capacidade de controlar ou de domínio próprio, mais alegria, mais paz em nossas vidas. E Paulo, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, ele não só vai falar que nós devemos nos tornar cheios do Espírito, ou que nós devemos fazer coisas, e essas coisas nos levarão a ser cheios do Espírito, como ele vai falar o que nós temos que fazer para nos ser cheios do Espírito. O que nós temos que fazer para que nós sejamos cheios do Espírito. E a primeira coisa que Paulo fala que nós podemos fazer, que isso nos levará a ser cheio do Espírito, é falando entre vós com salmos. Está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 19. Paulo diz, olha, primeiro ele fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, em que há depravação, mas que nós devemos nos encher do Espírito. E aí, logo em seguida, ele começa a falar as coisas que nós temos que fazer, que nos levará a ser cheio do Espírito. E a primeira delas é falando entre vós com salmos. É claro que na época de Paulo não havia toda a Bíblia como nós conhecemos, porque Paulo escreveu 1/3 da Bíblia, mas havia o Antigo Testamento, havia salmos. O que Paulo estava querendo dizer é que nós devemos falar uns com os outros com as Escrituras. Nós precisamos falar uns com os outros com as Escrituras. Mas você já percebeu como nós temos dificuldade de aprender as Escrituras para falar as Escrituras? Quando Paulo diz falando entre vós com salmos, a primeira coisa que Paulo enfatiza é que não podemos viver sozinho. Temos que nos relacionar, temos que ter relacionamento, temos que ter parceiro, não podemos viver uma vida isolada. Porque como é que nós vamos falar entre nós com salmos se eu sou uma pessoa sozinha? Se eu não tenho amigos, se eu não tenho pessoas para me relacionar? E também não pode ser qualquer pessoa. Nós temos que nos cercar de pessoas que edificam a nossa fé. Temos que nos cercar de pessoas que estão cheias das Escrituras para falar conosco as Escrituras. E nós temos que ser pessoas cheias das Escrituras para falar com os outros sobre as Escrituras. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas já percebeu que quando nós nos reunimos, quando nós estamos com outras pessoas, a gente tem facilidade para falar sobre tudo. Falamos da política, falamos da violência, falamos dos nossos problemas, das nossas tribulações, das nossas dores, reclamamos, falamos de tudo, menos as Escrituras. E Paulo diz que a primeira coisa que nós podemos fazer para que o Espírito vá nos enchendo, e o Espírito Santo nos enche daquilo que são seus frutos, é quando nós falamos uns com os outros com as Escrituras, falando entre vós com as Escrituras. Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34,
A Bíblia diz que do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo escreveu o seguinte, que as palavras de Cristo habite ricamente em vós, ensinando e admoestando-vos uns aos outros em toda sabedoria, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Para nós falarmos as Escrituras uns com os outros, que é a primeira orientação de Paulo, para que nós venhamos ser cheios do Espírito, a palavra de Cristo precisa estar abundante em nossos corações. Porque é da abundância que há no coração que fala a boca. Porque se o que há de abundância em nossa mente, em nosso coração, for os nossos problemas, for as nossas dores, for a política, for os negócios, for os nossos planos, a gente vai falar sobre tudo uns com os outros, menos com as Escrituras. E na ausência de falarmos uns com os outros com salmos, ou seja, com o Evangelho, com as Escrituras, não vai haver fé. E na falta de fé, o que vai haver é desânimo, é tristeza. As nossas preocupações, os nossos medos, as nossas dores, os nossos planos, eles não têm a capacidade de produzir em nós o que o Espírito Santo tem de produzir em nós, que são os seus frutos, que é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Todas essas coisas que geram paz e equilíbrio na vida. Por isso é importante e é necessário que a gente se encha das Escrituras. É necessário que as palavras de Cristo habite ricamente, ou seja, não é apenas um pouquinho, mas é abundantemente, porque se não houver abundância da palavra em nosso coração, essas palavras não sairão das nossas bocas. Então, quero deixar essa palavra com você hoje. Quanto mais cheios do Espírito nós estamos, mais os seus frutos são realidades em nossa vida. Para que a gente se torne cheio do Espírito, Paulo nos orienta como. E a primeira, não vou falar sobre todas, mas a primeira coisa é falando entre vós com salmos. Não podemos ser pessoas isoladas, não podemos viver sozinhos, não podemos não ter relacionamento, precisamos nos relacionar. E em especial, precisamos ser pessoas que produz fé. E precisamos nos relacionar com pessoas que edificam também a nossa fé. E essa edificação da fé é o resultado de ter um coração cheio da palavra. É o resultado de ter as palavras de Cristo ricamente em nossas vidas. Porque quanto mais nos relacionamos uns com os outros, e esse relacionamento tem pessoas cheias da palavra, naturalmente a palavra será o diálogo, a palavra será falada, a palavra será dita, e essa palavra sendo dita, ela produz fé, ela nos enche do Espírito, e à medida que essa palavra nos orienta, nos influencia, nós começamos a viver a palavra, nós começamos a ser enchidos pelo Espírito Santo. E o resultado de sermos cheios do Espírito será uma vida com mais paz, com mais alegria, com mais benignidade, com mais bondade, com mais domínio próprio, com mais fidelidade. Você não se enche do Espírito porque quer ser cheio do Espírito. A gente se enche do Espírito por tomar atitudes. Não é o querer, tem que ter atitudes. E a primeira atitude que Paulo nos orienta é falarmos entre nós com salmos, ou seja, falar as Escrituras uns com os outros. Ore as Escrituras, cante as Escrituras, aprenda as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E pessoas de fé farão a diferença em uma geração amedrontada, em uma geração perdida, em uma geração sem vida, uma geração sem paz, sem alegria. A sua vida deve ser sal do mundo e luz da terra. Deve fazer a diferença pela fé, pela ousadia, pela crença, pela capacidade de enfrentar o que for, com fé, com equilíbrio e com ousadia.